Oi, então agora a gente vai estar falando sobre vermes. A gente vai ver dois filos de vermes, que é os plateumintos e os nemateumintos. Tá? Então a gente vai estar começando com plateumintos e depois a gente passa para nemateumintos. Quem são os vermes principais que a gente vai estar vendo agora nesse vídeo? A tênia, né, o esquistossomo, as planárias. E aí depois, mais para frente, a gente vai ver esses caras aqui, que é as lombrigas e o ancilóstomo, né, que causa o amarelão. Então, assim, tudo verme nojento e feio e horroroso, certo? Não, porque tem vermes que são muito lindos, como esses plateumintos marinhos que você está vendo aqui. Então, assim, vamos classificar os bichos aí primeiro, né? Então, os que a gente chama popularmente de vermes, né? Eles estão no reino animal, né? Eles são animais, tá? E tem esses dois filos principais aqui, né? Que eles filo, né? Lembra daquela classificação, né? Reino, filo, classe, aquelas coisas. Então, assim, filos, né, que é o grupo que vem logo depois do reino, né? Então, reino animal, filos. São dois principais filos de vermes, né, que é dos plateumintos e dos nemateumintos. A diferença principal aqui, né, a principal diferença entre eles é que os plateumintos, eles são achatadinhos e os nemateumintos, eles são cilíndricos. O que vem a ser isso na real? Olha só, a planária. A planária, ela é um verminho plateuminto, tá? E ela é achatadinha, ó. Tá vendo como ela é achatada? É tipo, o verme é uma fita, entendeu? Ele é esmagado. E os nemateumintos, eles são cilíndricos. Então, por exemplo, se pegar uma lombriga aqui, tá? Se você cortar a lombriga, você vai ver que ela é redondinha aqui, entendeu? Onde você cortou. Então, tipo, você tá entendendo. Vermes cilíndricos, tá? Então, depois a gente vai ver nemateumintos. Agora a gente vai começar só com plateumintos, tá? Olha só que da hora isso. Os plateumintos são os primeiros animais que apresentaram simetria bilateral. Simetria significa que um lado igual ao outro, bilateral, né? Dois lados. Um lado igual ao outro. Os dois lados são simétricos. Entendeu? Então, por exemplo, se você cortar a planária aqui no meio, esse lado aqui vai ser igual a esse lado. É isso que se chama de simetria bilateral, tá? Então, o corpo pode ser dividido em duas metades simétricas, tá? Pausa o vídeo aí, anota esse bagulho no caderno, o que é simetria bilateral, tá? Então, assim, veja esse texto aqui. A simetria bilateral está relacionada diretamente com a capacidade de movimentação do animal. A parte do corpo que primeiro entra em contato com o ambiente, né, que é a extremidade anterior, que seria tipo onde está a cabeça do bicho, né, contém a maioria dos órgãos sensoriais, tá? E difere da extremidade oposta, que é a extremidade posterior. Mas fica, mas o que quer dizer isso? Olha só, presta atenção. A parte do corpo que primeiro entra em contato com o ambiente contém a maioria dos órgãos sensoriais. Vamos pensar uma coisa aqui. Se você for entrar numa sala que você não tem certeza do que está acontecendo lá dentro, né? Você vai fazer o quê? Quitar a porta. Você vai colocar a sua cabeça ali, certo? Você vai, né, dar uma olhadinha primeiro antes de você entrar inteiramente na sala. Você vai botar a sua cabeça. É porque você põe a cabeça e não põe o pé. Por quê? Porque na sua cabeça estão exatamente a maioria dos seus órgãos sensoriais. Então, na sua cabeça estão os órgãos de visão, de audição, de olfato, de paladar. Lembra que só falta um sentido, que é o tato? Não é? Lembra daquele lance? São 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e o tato, né? Que é você encostar nas coisas e sentir calor, frio, essas coisas. 4 dos 5 sentidos só estão concentrados na sua cabeça. Certo? Então, a primeira coisa que você vai colocar é a parte do seu corpo que tem, né, as estruturas para você poder perceber o ambiente, certo? Agora, olha só a planária míserazinha aqui, ó, né? Humilde planária. E ela também tem uma cabecinha, entendeu? Então, na verdade, assim, foi a primeira vez que apareceu esse negócio no reino animal, tá? O fato de se concentrar aqui, né, na cabeça do indivíduo a maior parte dos órgãos sensoriais, ou seja, para sentir as coisas, entendeu? E essa é a parte que vai comandar o resto do corpo, essa é a parte que, tipo, entra primeiro no ambiente, tá bom? Então, primeiro entra em contato com o ambiente, isso aqui é bem importante, tá? Então é bom você escrever aí no caderno, tá?
Então a cabeça entra em contato com o ambiente. Por que que a primeiro é a cabeça? Porque na cabeça tem a maioria dos órgãos sensoriais, tá bom? Vamos lá então. Veja só que o humano, né, ele também tem simetria bilateral, ó, simetria bilateral. Então, se cortar um humano no meio aqui, né, essa metade aqui é muito semelhante à outra metade. Claro que não é exatamente igual, certo? Mas tem órgão aqui do lado, baço, essas coisas, que não vai ter do lado de cá, né? O fígado vai estar para o lado de cá, da direita e tal, mas assim, a maior parte é igual, 90% das duas metades é tudo igual, tá bom? Então, o humano também tem simetria bilateral. Qualquer animal que se consiga cortar dessa maneira aqui e ter duas metades muito semelhantes é simetria bilateral, tá bom? É importantíssimo isso. Vamos lá então para os plateumintos, né? Ó, meus desenhos como ficou legal, meus plateumintos. Então, plateumintos, verminho achatadinho, né? Todos esses que você está vendo aqui, eles são achatados, né? Então a gente classifica eles dessa maneira aqui, ó, os de vida livre, né? Para a gente estudar, a gente coloca assim, os de vida livre e os parasitas. Qual que é a diferença? Esses aqui, né, o vida livre, eles conseguem se defender, entendeu? Eles vão atrás da comida deles, eles não dependem dos outros, né? A planária, por exemplo, essa planarinha aqui, né? Ela fica no fundo dos lagos, né? Riachos, e fica lá revirando o fundo e procurando restos, né? Restos de plantas e animais em decomposição, é isso que ela come. Mas assim, ela não tá sugando ninguém, entendeu? Ela tá vivendo a vidinha de planária dela, bem sucia, não tá, né, dependendo de outro ser vivo. Então essa é a vida louca, vida livre, tá? E qual que seriam os parasitas? O que é o parasita? O parasita é alguém que suga, né? Ele depende de outro ser para ele poder viver. Então às vezes ele rouba a comida do outro, ou ele suga o sangue do outro. Isso tudo é parasita, certo? Vamos estudar então. Tem muitos outros vermes plateumintos parasitas, tá ligado? Só que a gente vai estudar os principais, né? O que mais cai aí em concurso, prova, essas coisas, que é esses caras aqui, o esquistossoma e a tênia, tá? Esses são os principais que afetam os humanos, certo? Porque tem lá centenas de outras espécies de plateumintos que elas são parasitas de outros seres, parasita de peixe, entendeu? Então a gente vai se ligar aqui nos humanos mesmo, tá bom? Então vamos começar aqui com as planárias, tá? Planária é muito da hora, né? Você vê esses olhinhos vesgos dela, que na verdade eles são olhos primitivos, né? Aqui dá pra ver bem, ó. Tá? São olhinhos primitivos. As planárias geralmente elas são, né, de água doce, né? Assim, esse tipo de planária aqui, né? De água doce, elas ficam lá, como eu falei, eles ficam no fundo dos riachos. E é um bicho bem legalzinho, assim, tá? Mas existem as planárias terrestres também. Só que ela é um animal que precisa muito de água, né? De umidade. Então você só vai encontrar ela em lugares úmidos, né? Essa é uma planária aqui que a minha filha encontrou ela embaixo de umas pedras lá, umas madeira podre lá, encontrou essa planária. E ela era bem grandona, sabe? Metade da sua mão, seria um bicho bem grandão mesmo. Não é tão difícil assim encontrar planárias terrestres, tá? Vamos ver como é que é o sistema delas lá. Então isso aqui é tipo, se você tivesse cortado ela assim, de comprido, para você saber o que tem nela. É um ser extremamente simples, né? Veja só, ela tem boca aqui, mas ela não tem ânus, né? Para onde que vai sair o cocô da planária? Sai pela boca, porque ela não tem outra abertura, entendeu? Então assim, ela come por aqui e as excreção dela sai por aqui também, pela boca, tá? Ela tem um lance engraçado que é o seguinte, esse tubo que ela tem aqui é a faringe, certo? Você também tem faringe, que aí quando você engole, né, a sua comida vai para a faringe, depois a faringe se transforma em esôfago, é esse tubo que tem aí que leva a sua comida até o estômago. O começo desse tubo se chama faringe. E a planarinha também tem uma faringe. Só que essa faringe dela, ela costuma jogar a faringe para fora, assim, sabe? Quando ela vai comer, ela usa isso aqui como se fosse um aspirador de pó. Entendeu? Ela vai aspirando a comida usando essa faringe. Quando ela já aspirou tudo, ela encolhe e põe a faringe dela para dentro. Tá? Então isso que a gente chama de faringe evertida. Evertida significa que ela põe para fora essa faringe. Tá? Essa faringe sai do corpo.
Como é que é esse negócio dos olhos dela? Por isso que é meio vesga ali. Na verdade, acho que não é um olho verdadeiro, certo? Tipo, é um olho primitivo, tá? Então, 2 olhos simples que apenas percebem a luz. Então, se tiver planária no aquário, ela consegue perceber qual lado do aquário que está mais iluminado, menos iluminado, tá? Então, daí ela consegue nadar do jeito que para onde ela prefere ir, tá? Então, enfim, tá aí as características dela. Como é que é a reprodução? Olha essa palavra aqui, essa palavra é bem importante. Hermafrodita. O ser hermafrodita, qualquer animal, né, hermafrodita é aquele que tem o sexo masculino e feminino no mesmo corpo, certo? Então o ser, ele é masculino e é feminino ao mesmo tempo, porque ele tem as estruturas masculinas e femininas, tá? Então a planária, ela é assim. E ela consegue se dividir, né, se reproduzir de 2 maneiras. Você vê que é um animalzinho tão simples que ele consegue, tipo, se esmagar aqui, tá ligado? Ele se esmaga aqui, ó. Vai havendo uma constrição do corpo aqui, né? E daí o que acontece? Olha que farra. Essa parte do corpo dela fica grudada no substrato. Pode ser o fundinho do lago lá. Tipo, se é terrestre, fica gruda ali. E o resto do corpo toca pra frente. Aí o que acontece? Acaba arrebentando esse pedacinho do corpo dela. Mas ela faz isso porque ela quer, certo? E daí o que acontece? Esse pedaço aqui, ele vai acabar formando uma planária nova, com cabeça, com tudo. Esse desenho aqui tá parecendo que, tipo, arrebentou aqui, já saiu uma planária com cabeça e tudo, mas não é bem assim, tá? Isso que ele vai se desenvolvendo depois. Mas formam 2 planárias por estrangulamento, tá? Isso é o que a gente chama de reprodução assexuada, porque ela não precisou acasalar para fazer isso, ela só se esmagou ali, pá, saiu uma planária nova dali, tá? Veja que o animal, ele tem os 2 sexos nele mesmo, mas ele não consegue acasalar com ele mesmo, tá? Então, se ela for acasalar, ela tem que achar uma outra planária. E você fala, vai achar outra de sexo diferente? Não, não tem sexo diferente. Porque todas as planárias são macho e fêmea ao mesmo tempo, tá? Então o que elas falam? Elas se acasalam, né? Aí as 2 vão ficar, tipo, grávidas, tá? E daí as 2 botam ovos. Os ovos ficam dentro de uma cápsula aqui e daí a pouco já saem as planarinhas jovens e tal, certo? Então essa foi a reprodução sexuada, ou seja, teve acasalamento, tá bom? Então, 2 tipos de reprodução. Também pause o vídeo, anote isso aí no seu caderno, tá? Planária hermafrodita, reprodução, né, assexuada por estrangulamento, ela se arrebenta lá, né, e forma outra planária, ou com acasalamento, reprodução sexuada, certo? Aqui você tem umas planárias, dessa planáriazinha comum, né, o cara pegou elas e colocou dentro de um pirex, né, uma vasilha de vidro, e você vê elas nadando aí. Tá. Vamos ver então, a gente já viu aí a planária, vamos ver os parasitas agora. Então, parasita é aquele ser que ele não vive se ele não tiver um outro lá para ele sugar, certo? Então, o primeiro plateuminto, verme plateuminto parasita que a gente vai ver é o esquistossomo. O esquistossomo, ele causa a doença esquistossomose, que você já deve ter ouvido falar, ou barriga d'água, né? O povo chama de barriga d'água. Cara, olha a situação desse homem aqui, né? Meu Deus, olha a magreza dessa pessoa. Esses esquistossomos estão acabando com a raça dele, tá? Estão sugando ele até não poder mais. E olha a barriga como é que fica. Né, estufado, fica um tambor, isso aqui dói pra caramba, a pessoa fica fraca, né, enfim. O esquistossomo, ele tem uma característica muito engraçada, que é o seguinte, ele não é hermafrodita, entendeu? Existe o machinho, existe a feminha. O macho, esse aqui, ó, ele parece tipo uma ervilha, né, uma vagem de ervilha. E a fêmea é essa minhoquinha estranha aqui, na verdade ela não é uma minhoca, porque ela é achatada, certo? Tipo uma fita mesmo. Essa fitinha aqui é a fêmea. Agora, o engraçado é que eles vivem juntos, grudados e agarrados o tempo todo, certo? Então, sempre que você vê, você vai olhar no microscópio lá, esquistossomo, eles estão sempre assim. Nunca que você acha a fêmea separada do macho, eles estão sempre juntinhos, no maior love, certo? Então, esquistossomo, você lembra que é o verme do amor lá, eles estão sempre, né, grudados. Como é que esse homem aqui
pegou esse negócio de esquistossomose. Olha só, você vai olhar no meu maravilhoso desenho aqui, tá? Que também é bom você pausar o vídeo e copiar esse desenho aqui no teu caderno, viu? Porque esse é o desenho mais simples que eu consegui fazer do ciclo da esquistossomose. Desculpe. Isso aqui é um tema que sempre cai em concurso, Enem, essas coisas. É um tema muito top, porque tem muito problema de esquistossomose no Brasil, tá? Então, esse é um tema de biologia, né, de ciências bem importante para você aprender, tá? Como é que rola esse negócio? Como é que esse cara que ele vai pegar a esquistossomose? Ó, não pegou ainda, mas ele vai pegar. Como que vai pegar? Assim, tem que ter água, certo? Tem que ter água e tem que ter este caramujo aqui, que ele não é um caramujo comum, ele é um caramujo de uma espécie especial lá, que é o Bionfalaria. Não precisa decorar esse nome, tá? Mas é um caramujo, não é qualquer um, é um caramujo específico lá, certo? Tem que ter isso, tem que ter água. Aí o que acontece? Esse sujeito aqui, ele é uma pessoa que está com esquistossomose, ele está com barriga d'água. Nas fezes desse sujeito, o que vai ter lá? Vai ter ovos de esquistossomo, porque ele tem os esquistossomos dentro dele, né? Aquelas feminhas lá estão botando ovo pra caramba, esses ovos do esquistossomo vão acabar nas fezes dele. E aí o que acontece? Esse homem, ele não tem na casa dele um banheiro, uma privada com descarga, e que depois essa descarga vá lá para o esgoto, né? Do esgoto chega lá no tratamento de água, que eles vão botar um monte de produto químico, não tem. Ele não tem nada disso na casa dele, ele não tem saneamento básico, entendeu? Ele não tem esgoto, não tem canalização. Então, essas pessoas, né, muito simples às vezes, tem tipo um riozinho, uma lagoa, alguma coisa, eles costumam fazer esse tipo de casinha aqui, entendeu? Essa casinha é tipo, ela é fincada mesmo dentro da lagoa e tem um buraco lá no chão, entendeu? E daí a pessoa vai lá e vai fazer as fezes dela ali, certo? Vai defecar ali, daí eles acham muito bom, que daí já cai as fezes dentro d'água, ó que coisa limpinha. Muito limpinha, né? E aí o que acontece? As fezes dele tá infectada, né? Tem ovos de esquistossoma. Quando os ovos saem das fezes da pessoa, esses ovos liberam umas larvinhas. Essas larvas aqui que eu fiz esse desenho estranho aqui. Essas larvinhas que saíram do ovo são chamadas de miracídios. Miracídios. Aí você fala, os miracídios já vão entrar no humano. Não, não vão. Esses miracídios, eles não entram no humano. Eles entram nisso aqui, ó, que é o caramujo, que é o hospedeiro intermediário. Por que é intermediário? Porque o hospedeiro final é o humano. É no humano que vai aparecer os esquistossomos adultos, que é aquele casalzinho bacana lá que você viu. No caramujo, não. O caramujo, as larvas só vão entrar nele para mudar de fase. Entendeu? Tipo o game, assim. Entrou aqui na fase 1. Quando essas larvas, elas vão atacar o caramujo, elas vão entrar nele, vão se modificar aqui dentro dele, né? Elas vão evoluir dentro dele e vão sair. Quando elas saírem, elas são umas larvas diferentes, que são as cercárias. Ó, até o nome já é diferente. Ó, tá vendo que eu já fiz o desenho de 2 jeitos diferentes para você entender, tá? E quando o miracídio, ela ataca o caramujo, entra no caramujo, muda de fase, evolui, sai do caramujo. Quando ela sai, ela já não é igual que ela entrou. Ela entrou miracídio, saiu cercária. Aí sim, as cercárias vão atacar o humano. Qual humano? O humano imbecil que entrar nessa lagoa aqui, né? Ficar lá com o pezão dentro d'água, e o que acontece? As cercárias vão entrar, né? Eles furam a pele da pessoa, entendeu? E entram. Quando entram, aí eles vão causar esquistossomose na pessoa. Então, o humano é o hospedeiro definitivo, tá? Pausa o vídeo, copia esse desenho aqui, né? No seu caderno aí, o melhor que você puder. Esse desenho é muito importante. Tá bom? Então, ciclo de vida do esquistossoma mansoni. Então, esquistossoma mansoni é o verme que causa esquistossomose. Então, assim, ó, por onde que as larvas entram principalmente? Elas furam aqui, ó. Essa pelezinha mais fina que você tem entre os dedos do pé, principalmente aqui, ó. Tá? Essa pele, ela, geralmente, por mais cascudo que seja o seu pé, essa pelezinha, ela sempre é mais delicada.
ela é mais fina. Então, o que acontece? Ó, vamos voltar lá. As cercárias furam a pele entre os seus dedos do pé e entram, tá bom? Então vamos ver daí o que acontece, né? Elas vão lá, vão fazer um rolê no seu corpo, né? E vão sempre pelo sangue, né? Pelo seu sistema circulatório, vão viajando no seu sangue. As larvinhas, quando elas chegarem lá, tipo, nos vasos sanguíneos do seu fígado, do seu intestino delgado, elas param lá e desenvolvem lá os vermes adultos, né? Que ficam desse jeito aqui, né? Tem um macho, uma fêmea, eles já se encontram lá, maior love, lá dentro do seu intestino, geralmente é nos vasos sanguíneos, né? Do seu fígado, do seu intestino, e ficam lá bebendo o seu sangue. Qual o tamanho desse treco aqui? Olha, isso aqui é no microscópio óptico, tá? Tem mais ou menos 1 centímetro de comprimento. Velho, 1 centímetro é uma coisa que dá para você enxergar, né? Então, não é essa coisa monstruosa aqui, certo? É 1 centímetro, eles têm 1 centímetro, tá? Dá para enxergar? Dá. Só vai ter um casal? Não. Tem centenas de casais parasitando uma pessoa, tá? Esses bichos, eles são hematófagos, eles sugam sangue. É por isso que eles ficam dentro do vaso sanguíneo. Eles ficam só bebendo o teu sangue lá, 24 horas bebendo sangue, acasalando e botando centenas de ovos. Para onde que vão os ovos? Para as fezes da pessoa que está parasitada. Tá bom? Então é por isso que a pessoa chega nessa situação aqui, porque olha só, centenas de casaizinhos de vermes estão parasitando esse homem, estão sugando o sangue dele, tá? Então isso é um negócio muito sério, essa coisa da esquistossomose. E olha só, em torno de 7 milhões de brasileiros sofrem com isso, tá? Só mais uma coisa, são hematófagos, então hematófago é o ser que suga sangue. Né? Toda vez que você vê a palavra hematófago, é um sugador de sangue, tá? Qual que seria o tratamento? Tem tratamento para aquele senhor lá? Tem. Remédio, vermífugo, né? O vermífugo vai matar os vermes lá, ele vai ter que tomar por um certo tempo e tal, né? Vai ser receitado por um médico, etc. E assim, a pessoa vai sarar? Vai, mas depende de quanto tempo faz que ela tá com essa infecção. Né? Porque os vermes eles vão danificar muito, né? O fígado da pessoa, o intestino, e tem coisas que se eles estiverem destruído muito, aí fica difícil, né? A pessoa voltar a ser o que era. Qual que é a prevenção? Saneamento básico. Velho, olha isso aqui. Os caras, de certo, até tem privada e coisa, mas eles estão jogando esgoto diretamente nesse riozinho aqui. Entendeu? Então não tem a canalização do esgoto. O esgoto canalizado, ele vai parar nas estações de tratamento, certo? Onde lá, tipo aqui no Paraná é a Sanepar, certo? A Sanepar ela vai botar lá uns químicos na água, vai fazer todo o tratamento da água e vai acabar com as larvas e ovos, né, de parasitas que tiver naquela água. Agora, ser jogado direto aqui, entendeu? A falta de saneamento básico no Brasil é um problema gigantesco, porque a maioria dessas parasitoses poderia ser evitada se as pessoas tivessem um esgoto decente, tá? Então a prevenção da esquistossomose, como que vai prevenir essa doença? Primeiro, as pessoas precisam ter saneamento básico, né? Esgoto e água tratada, as duas coisas, esgoto e água limpa na torneira. Tá? E precisa exterminar o caramujo, porque, cara, se não tiver os caramujos, esse caramujo especial aqui, se não tiver esse bicho na lagoa, mesmo que a pessoa parasitada vá lá e faça as fezes com ovos, os miracídeos eles não vão ter caramujo para entrar, eles vão morrer todos, entendeu? Porque ele é o hospedeiro intermediário. Se não tiver esse caramujo, não tem problema, tá bom? E a outra coisa também, não entrar em lagoas que você não conhece, né? Às vezes você olha a lagoa, que linda, não sei o que e tal, e lá vai meter o pezão lá dentro, tá? A gente não faz isso, porque você pode pegar várias perebas, não é só esquistossomose, tem muita coisa que você pode pegar na água, muitos tipos de vermes que podem, entendeu? Atacar você, etc. E não só vermes, né? E principalmente se os moradores chamarem de lagoa de coceira. O que é esse negócio de lagoa de coceira? É assim,
Quando a cercária ela entra no seu pé ou na sua pele, ela vai furar até a sua perna, entendeu? Aquilo coça. Quando você sai da lagoa, você está sentindo uma coceira incrível entre os dedos do pé, na sua perna. E por isso que chama de lagoa de coceira. Então, se eles falam, olha, aquilo é lagoa de coceira, você não entra, entendeu? Porque senão você vai pegar essa parada aí, tá bom? Então, o segundo plateuminto parasita que nós temos aqui é a tênia, né? A tênia é a rainha dos vermes, né? Porque ela é um verme que pode ficar gigantesco. Você tem duas espécies de tênias que parasitam o humano, né? Ou seja, que o humano é o hospedeiro definitivo. Duas espécies, o gênero mesmo, ó, gênero tênia, né? Lembra lá, gênero, espécie? Então, gênero tênia, espécie saginata, né? Tênia saginata. E tênia solium, essa é outra espécie. Qual que é a diferença das duas? Primeiro que a solium é essa que eu desenhei aqui. Ela tem essas paradinhas na cabeça que são os ganchos, tá? Você já vai ver aí a estrutura dela. Tem ganchinhos na cabeça. E essa outra aqui não tem. Essa aqui, o hospedeiro intermediário dela é bovino, na vaca ou boi, tá? E essa aqui, o hospedeiro intermediário dela é o porco. Essa aqui é a pior delas, porque ela pode causar duas doenças diferentes. Tá? Essa aqui também é ruim, mas essa aqui é pior ainda, tá? Então, assim, a tênia que eu falei que é a pior, né? A do porco, a tênia solium, né? Ela pode causar duas doenças diferentes. A tenese e a cisticercose. Escreve isso aí no seu caderno, ó. Tênia solium, que é a tênia do porco. Duas doenças diferentes, tenese e cisticercose, tá? Vamos ver como é que é o corpício aqui da tênia. Né? Então é um corpo extremamente simples, né? Essa parte aqui, né, com essa cabeça muito estranha dela, é chamada de escólex, tá? Escólex dela é a cabeça, tá? O que tem na cabeça dela? Não tem muita ideia não, né? Só tem essas paradas aqui que é umas coisas que ela usa para grudar no seu intestino. São ventosas, ventosa é aquela coisa que gruda, né? Você bate em um lugar, pá, fica grudado ali. Então ela tem várias dessas na cabeça dela, né? Que é o escólex. E ela também tem ganchos, porque ela é uma tênia solium, né? A solium tem ganchos para se agarrar lá no intestino seu, tá? O resto do corpo dela, velho, é um monte de quadradinhos, é uma sequência de quadradinhos, tá? Esses quadradinhos são chamados de proglótides. E a gente não fala quadradinhos, a gente fala segmentos, tá? Então são vários segmentos do corpo dela, proglótides. Velho, isso aqui pode ter vários metros, entendeu? De proglótides. E as últimas proglótides, o final do corpinho dela, tem um monte de ovinhos aqui dentro. E esses negocinhos aqui, né? Essas proglótides cheias de ovinhos, ela vai destacando e vai soltando. E isso aqui sai na fezes da pessoa que está infectada. Entendeu? Sai tudo no cocô da pessoa. Esses quadradinhos com os ovos, tá? E ela é um ser hermafrodita. Você acabou de ver hermafrodita. Então, o símbolo de hermafrodita é esse aqui, né? Então, ela é feminina e ela é masculina ao mesmo tempo. Ela tem as duas estruturas, né, sexuais, de fêmea e de macho. Por isso, ela é hermafrodita, tá? O que é tenese? Então, tenese é uma tênia adulta, uma tênia, vivendo no intestino da pessoa, tá? Onde que ela vive? No intestino delgado, que é aquela parte do intestino que vai ter os nutrientes lá, né? Que você fez a digestão, né? Comeu sua comida. Quando finalmente você vai aproveitar os nutrientes, né? Gorduras, proteínas, a tênia tá lá. E daí ela pega os nutrientes da digestão das coisas que você comeu. Então você tem o trabalhão de fazer digestão só para a tênia ficar comendo a sua comida, tá? E como é que ela come? Ela não tem boca, você viu a cabeça dela? A tênia não tem boca. Como é que ela come? Ela absorve os nutrientes pela pele dela, por todo o corpinho dela, tá? Isso aqui é uma foto de dentro do intestino de uma pessoa que está parasitada com uma tênia. Entendeu? Ela apareceu aqui, os caras filmaram ela dentro do intestino da pessoa, tá? Assim, você só acha uma única tênia. Tá? Imagina se fosse duas, meu Deus, ela acabava com a raça da pessoa, né? Só tem um indivíduo parasitando a pessoa. Por isso que a tênia ela é chamada de solitária, né? As pessoas chamam tênia, o nome popular da tênia é solitária. Solitária porque só tem uma, mas que uma, né? Porque ela pode chegar a vários metros de comprimento. Não é raro se encontrar tênia de 5 metros, 6 metros, né? Um vermão gigantesco ali,
parasitando você, mas ela não está sugando o seu sangue. A tênia não é hematófaga. Ela está fazendo o quê? Absorvendo a sua comida, absorvendo os nutrientes, tá bom? Então lembra que eu falei que ela pode te causar 2 doenças diferentes. A primeira doença é a teníase, né? Teníase, o que é teníase? Teníase é você ter uma tênia gigante vivendo no seu intestino. Isso é teníase. Como que você conseguiu essa tênia? Muito simples, assim ó. Vamos tratar da tênia solium, né? Que é a tênia do porco, é aquela que causa 2 doenças, tá? Então assim, vamos supor que uma pessoa lá que está com teníase, uma pessoa que está parasitada, ela fez um cocô lá e no cocô dessa pessoa saiu um monte. Lembra que eu falei que ela vai soltando os pedacinhos do corpo dela? E os pedacinhos cheios de ovinhos saiu nas fezes da pessoa. Aí chega o porco. Você fala, mas o porco não é tão porco que vai comer fezes. Ele não vai comer fezes, mas ele vai provavelmente ficar fuçando aqui nessa graminha, né? Essa coisa acontece que essa graminha, ela já tá cheia de ovinhos. E aí o que acontece? O porco acaba ingerindo os ovos. Não é que ele foi comer o cocô, não é isso. Ele comeu os ovos que estavam aqui. Quando ele come os ovos, o que acontece? Olha só, no intestino do porco, o porco ele é o hospedeiro intermediário, tá? Saem as larvinhas dos ovos. Ó, esses ovos são cheios de larvinhas. As larvinhas saem lá dentro do intestino do porco e elas pegam a circulação sanguínea do porco e vão viajando por dentro do porco até chegar nos músculos. Acontece que músculo é carne, que é exatamente a parte que você come do porco, é a carne, certo? Então as larvinhas vão para a carne do porco e insistam. O que significa insisto? Elas fazem umas cápsulazinhas e ficam dormindo dentro dessas cápsulas, tá? É uma coisa que o povo chama de canjiquinha. Eu já vou mostrar a foto para você da carne, você já vai entender o que é. Então assim, ó, uma carne de porco infectada. O porco tudo bem, ele não tá nem aí, ele vai vivendo com a carne dele desse jeito que ele não se importa. Mas assim, a hora que esse porco for abatido, né, e um bobão for lá comer essa carne, né, um humano, o que acontece? O sujeito comeu isso aqui, que é um cisto, né, é um cisto de tênia, a larvinha tá viva dentro dessas bolinhas aqui. Aí essas larvinhas, o que acontece? Vão sair, né, e vão se acomodar no intestino do homem e vai se desenvolver uma tênia. Por que é só uma? Não tem um monte aqui, né? Porque acontece que as tênias, elas fazem tipo uma competição selvagem entre elas. E quando elas estão dentro do cara aqui, né? As larvinhas. Então elas vão se cancelando umas às outras, né? Elas vão soltando substâncias tóxicas até que sobra uma só, entendeu? Então elas fazem uma guerra entre elas. E aquela vencedora, ela vai se instalar no intestino do cara, né? E vai passar o resto da vida dela ali sugando ele, né? Sugando a comida dele, não o sangue dele. Tá? Então, o humano comeu a carne sem cozinhar bem, vai desenvolver uma tênia no intestino. Tá? Então, isso aqui é uma foto, né, gigante de uma carne infectada. O povo chama isso aí de canjiquinha, tá? Quando vê esses negócios. Mas tem umas pessoas muito burras, assim, que acham que isso daqui é tipo, isso aqui é a gordura da carne, gordura normal. Cara, não dá pra se confundir isso aqui com gordura, né? E também gente que acha que isso aqui tá com canjiquinha, mas se eu cozinhar bem não tem perigo. Cara, eu não ia comer essa carne, mas nem que torrasse carne, tá? Não, se joga fora quando você vê uma carne dessa, tá? E como que você vai se arriscar a comprar uma carne dessa? Açougue clandestino, né? Aquele açougue que escapou da inspeção federal, açougue que recebe carne, né, na calada da noite, né, bem disfarçadamente, chega aquele caminhão de noite, descarrega a carne lá, no dia seguinte o homem está vendendo pela metade do preço. Você não compra porque essa carne provavelmente ela vai ter algum problema, né, infecção desse tipo, assim, e vários outros problemas, né, não é só isso. E o que seria a cisticercose? Cisticercose é a segunda pereba que você pode adquirir, né, que a tênia pode te causar. Só que aí, no caso, você não vai estar comendo carne. Você vai estar comendo ovos. A mesma coisa que o porco fez, você vai fazer, entendeu? Comer ovos de tênia. Fala, mas como assim? Eu não vou nem me aproximar do lugar que tem cocô humano, que isso? Sim, mas que tal se tem uma plantação de alface ali perto? Né? Com a água levou os ovinhos, levou os quadradinhos ali, tá tudo lá na alface.
Aí você chega lá na sua casa, que preguiça de lavar essa alface, não vou desinfetar, vou comer do jeito que tá. Aí o que acontece? Aí você fala, vou ter uma tênia adulta no intestino. Não vai não, porque você está comendo ovos. Pense que anteriormente, vamos olhar antes aqui, ó, você comeu carne que não era ovos, isso aqui eram cistos com larvinha dentro. O que você está comendo agora? Ovos, certo? O que acontece? Vai sair a larvinha desses ovos dentro de você e elas vão encestar, elas vão fazer a mesma coisa que fizeram no porco, que vão fazer em você, tá? Só que elas não vão encestar principalmente nos seus músculos, na sua carne. Onde que elas gostam de ir? Elas gostam de ir no cérebro. Entendeu? E se você tiver cisto no cérebro, conforme a posição, o lugar do teu cérebro, né, que se formar esse cisto, você pode morrer. Ou você pode ter ataques, né, que isso vai confundir com ataque epilético, né, se ter convulsões, tá? Ela pode se alojar também no coração, nos pulmões. E conforme a situação, tem que operar para tirar. Não dá para tomar vermífugo para tirar isso. Entendeu? Até no olho ela pode ir. Entendeu? Então, qual que seria a prevenção das duas doenças, teníase e cisticercose? Primeira coisa, fiscalização, né, de abatedouros e açougues. Tá? Não compre carne barata em açougue clandestino. Entendeu? Se você quer ficar doente, você faz isso. Tá? Você sempre desconfia, sempre compra carne de boa procedência. Né? Nem que custe mais caro. Saneamento básico. A gente vai estar sempre falando esse lance de saneamento básico. O que é saneamento básico? Esgoto e água tratada. Veja só, se a pessoa que está com teníase fizer o cocô lá, vai cair aqueles pacotinhos de ovos, certo? Só que a larva cai no esgoto, entendeu? No esgoto essa água vai receber um tratamento químico e mata tudo. Aí interrompe o ciclo. Certo? Então, tendo saneamento básico, esse grande modo de prevenir doenças verminosas é saneamento básico, tá? Cozinhar bem os alimentos, para prevenir até várias coisas, não é só cisticercose, teníase, para tudo, né? Cozinhar bem os alimentos, ficar comendo coisa crua, somente carne, né? Evitar beber água não tratada ou não fervida. Se você não sabe a procedência da água, pelo menos ferve aquilo. Né? Não vai bebendo de qualquer jeito, porque sabe lá o que você está engolindo, né? Lavar bem as mãos depois de ir ao banheiro, né? E lavar bem as mãos antes de cozinhar, né? Porque pode ser, imagina se a pessoa tem a pereba lá, é um cozinheiro, não lavou bem as mãos, e daí ele vai lá manipular a salada, as frutas, vai passar os ovinhos, tudo, certo? Isso aí, tchau.